Entenda onde estão os seus pontos cegos. Dedicamos o mês de maio à prevenção de acidente de trânsito. E lá nas nossas empresas, o SESMIT, que é Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, Serviço de Prevenção de Segurança e Medicina do Trabalho, eles fizeram uma dinâmica muito interessante que era assim. Depois eu vou deixar o link do vídeo que está no YouTube para que vocês entendam melhor. Mas basicamente era várias pessoas, acho que se não me engano 5 pessoas, se voluntariaram para fazer a dinâmica. E elas foram levadas para uma sala e ela não viu o que estava acontecendo lá de fora, no pátio da empresa. A certa altura, a missão delas era entrar num caminhão e verificar se elas podiam fazer a conversão para a direita ou para a esquerda, olhando nos retrovisores e olhando para frente. Quando elas eram colocadas com os olhos vendados dentro do caminhão, tiravam a venda, pedia que ela verificasse nos retrovisores, e aí, quando ela falava, pode ir, tá tudo certo, a dinâmica acabava, ela descia do caminhão e ela via em volta a quantidade de coisas e pessoas. Tinha uma moto, tinha uma ambulância, tinha quase 20 pessoas no entorno do caminhão e ela não viu. Esse é o chamado ponto cego do caminhão, do carro, todos têm. É onde o objeto está lá, mas você não vê. E no vídeo de hoje, eu queria refletir com você, trazendo para a nossa vida, quais são os nossos pontos cegos, aquilo que está à nossa volta e que a gente não percebe, aquilo que as pessoas deixam de considerar porque ela não está vendo. E no trabalho nós temos pontos cegos, nas relações afetivas a gente tem pontos cegos, com os adolescentes, com os nossos filhos nós temos pontos cegos. Estava tudo lá, mas na perspectiva que o motorista estava dentro do caminhão, ela não conseguia ver. E quando a gente sai, as pessoas saíram dessa dinâmica, elas ficaram impressionadas como eu não vi tudo isso. E é exatamente isso que acontece. Depois que um casamento acaba, depois que você briga com um amigo, e aí você fala como eu não percebi isso antes. Muito provavelmente estava no seu ponto cego. Então a gente precisa perceber, dividir a responsabilidade, porque muitas vezes quando um caminhão faz a conversão em cima da gente, a gente xinga e a gente fala, filho da, né? Seu estúpido, você não está me enxergando aqui? Não, de repente não está mesmo, porque você está no ponto cego dele. E ele, enquanto motorista, sabendo que existem tantos pontos cegos para ele observar, ele precisa ficar atento antes. Ele tem retrovisores muito bons que estão mostrando a imagem de trás. E ele precisa estar o tempo todo monitorando, cuidando, para que ele não pegue ninguém nos pontos cegos. E é assim que nós devemos fazer na vida, porque existem muitas coisas delicadas que estão nesses pontos cegos. Às vezes, o jeito com que a gente fala de um defeito de uma pessoa, aquilo vai exatamente num gatilho
está ligado a um sofrimento enorme. Pense nisso, que está lá atrás e que você nem sabia, ou você nem tinha noção de que aquilo ia fazer startar coisas tão ruins naquela pessoa. E as pessoas sofrem, e não sofrem pouco. As pessoas têm muitas angústias que vão crescendo dentro delas ao longo dos anos. Angústias que elas colocaram debaixo do tapete para não mexer porque dói. E ela não vai tomando conta, não vai lidando assim, não está percebendo que aquilo vai crescendo e de repente ela explode com outra pessoa. A autorresponsabilidade faz com que nós estejamos mais atentos ao lidar com o mundo. Agora você imagine como é a gente estar dirigindo, ouvindo o rádio, falando ao celular e desconsiderando todas essas questões que envolvem, que implicam o estar diante de uma máquina tão grande, como é o caso de um caminhão. O motorista, ele precisa ser profissional, ele precisa cuidar do seu sono, cuidar da sua saúde. Mas o que tem o sono a ver com isso? Tem a ver com a sua capacidade de percepção de risco, tem a ver com a sua capacidade de fazer melhores escolhas mais seguras, mais reflexo, mais disposição para empatia, para perceber o risco, mesmo antes de estar no cruzamento. E autorresponsabilidade para nós que estamos dirigindo ao lado de um caminhão, porque a gente sabe que ele existe, que ele está ali e nós podemos estar num ponto cego e não ser percebido por ele. E nós precisamos estar atentos aos pontos cegos das pessoas que vivem ao nosso lado, porque à medida que a gente desconhece quais são os nossos e quais são os do outro, a gente não cuida, a gente não evita. E aí os danos são grandes, os sofrimentos são grandes e muitas relações se estremecem e acabam por conta disso. Aquilo que é nefrágico no outro, aquilo que é muito profundo, se a gente prestar atenção, a gente sabe. A gente sabe que aquilo é um ponto muito crítico. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo para mim assim, que ela achava a outra pessoa muito despreocupada do ponto de vista financeiro. E não era por conta dela ter dinheiro e não precisar disso. É o jeito dela. E aí quando a gente conhece a história de vida dela, a gente entende claramente por que ela era assim. Outras com pessoas que não sabem escolher uma pessoa boa para ficar do lado dela. Aquelas que a gente fala assim, fulano tem o dedo podre. Às vezes, ela não tem o dedo podre. Às vezes, isso faz parte desse ponto que ela precisa trabalhar para ela entender que ela tem um valor. Às vezes, a vida, as pessoas que tinham que ensinar o valor dela não fizeram isso direito. E aí,
a gente vai colocando coisas no lugar, comportamentos compensatórios, e vai aumentando os nossos pontos cegos. E a nossa vida vai ficando difícil e complicada. E se é difícil hoje a gente perceber quais são os nossos pontos cegos, aquilo que me tira do eixo, imagina do outro, quando a gente percebe essas relações tão superficial, distraída e desconectada. Essa semana eu queria te convidar a pensar nisso, a entender quais são os seus pontos cegos, aquilo que você não percebe e que de vez em quando uma pessoa chega, você não prestou atenção do jeito que você falou com fulano, você não prestou atenção no que você esqueceu, no que você deixou de falar, de valorizar uma qualidade do outro, de valorizar um esforço do outro. Esse é o convite que eu faço para você melhorar a sua vida, para você fazer melhores escolhas. Pense nisso. Até.